Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Que bênção poder separar esse tempo para esse momento devocional. E nós estamos lendo o livro dos Salmos. Chegamos hoje no Salmo de número 68. E a gente vai precisar dividir esse Salmo em algumas sessões. E hoje nós vamos ler os versos do 1 até o verso de número 10, que diz assim: Levante-se, Deus, sejam dispersos os seus inimigos, fujam de diante dele os que o odeiam. Como é impelida a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e se encham de júbilo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Ó Deus, quando saías à frente do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra se abalava e os céus gotejavam perante a tua face. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus Israel. Tu, ó Deus, mandaste copiosa chuva, restauraste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho, da tua bondade, ó Deus, proveste o pobre. Até o verso de número 10 hoje. Amanhã nós vamos continuar a partir do verso de número 11. Quem é Deus para você? Talvez uma das coisas mais importantes dessa nossa caminhada de vida com o Senhor é reconhecermos quem é o Senhor. Tem muita gente que perdeu a reverência, talvez por lidarmos com as coisas espirituais no dia a dia, tem muita gente que acabou perdendo a reverência e a compreensão da grandeza de Deus. Eu lembro de uma frase de um escritor chamado A.W. Tozer, e ele diz o seguinte: nenhuma igreja será maior do que o seu conceito de Deus. É o conceito de Deus, aquilo que entendemos de Deus, que vai definir a grandeza da nossa devoção, que vai definir a grandeza da nossa dependência, que vai definir a grandeza da nossa confiança, da nossa fé, que vai definir a grandeza da nossa reverência espiritual, nosso temor de Deus. Eu lembro que nos relatos bíblicos, quando as pessoas tinham seus encontros com Deus, eram tomados por um sentimento de reverência, eram tomados por um sentimento de urgência, eram tomados por um sentimento de alegria. Então, Moisés, quando teve a sua experiência com Deus na sarça ardente, ele ficou em pânico diante daquela grandeza, diante da grandeza da ação de Deus e da voz de Deus que falava ao seu coração. É assim que aconteceu com Abraão e com tantos outros. Mas parece que nesse tempo nós estamos tão acostumados com essas histórias e o divino se tornou tão corriqueiro que nos falta reverência espiritual. E essa falta de reverência espiritual denuncia o quanto temos um conceito inadequado a respeito de Deus. Essa falta de temor denuncia o quanto que o nosso conceito de Deus é pequeno. Porque quem tem um Deus pequeno tem uma reverência pequena, tem um temor pequeno, tem uma fé pequena. Mas quanto maior é a nossa compreensão sobre a grandeza de Deus, maior será a nossa reverência espiritual, maior será o nosso temor, maior será a nossa devoção, maior será a nossa fé. Por isso esse salmo, ele começa falando da ação de Deus, da grandeza de Deus sobre toda a terra e a maneira com que Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Então diz a palavra de Deus que ele cuida do órfão e da viúva, ele faz com que o solitário viva em família, ele caminha conosco nos nossos desertos, ele abala
o céu e a terra, a fim de que seus propósitos sejam cumpridos. É Ele que manda chuva, é Ele que retém a chuva, Ele que sustenta os rebanhos, Ele que provê os recursos para o sustento dos pobres. Nos detalhes da nossa vida é Deus agindo. E é muito importante quando nós conseguimos enxergar a grandeza da ação, do cuidado e do poder de Deus em todas as situações da nossa vida. Querido, abre os seus olhos. Abre os seus olhos para compreender que é Deus quem está no controle de todas as coisas, todas as circunstâncias, todos os fatos, todas as situações que envolvem a nossa vida. Nós precisamos enxergar a presença de Deus. Eu lembro de uma outra frase de A.W. Tozer, quando ele disse assim: saber que Deus está agindo no milagre é muito fácil, porque nós estamos vendo algo sobrenatural. Mas a verdadeira espiritualidade é enxergar Deus nas pequenas coisas da vida, é nos pequenos detalhes. E aí, enxergar Deus nessas coisas, aí consiste a verdadeira espiritualidade. E que nós sejamos movidos em reverência por vermos Deus agindo nas pequenas coisas da nossa vida. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pelo que tu és. Grande, poderoso, Senhor do céu e da terra, que com as tuas mãos reges o universo. Mas nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está presente, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Obrigado, Deus. Obrigado porque é a mão do Senhor que dirige todas as coisas. É o Senhor que nos dá provisão a cada dia. Naquelas coisas que às vezes nós tratamos como naturais ou como sequência natural da vida, mas em tudo isso podemos enxergar a mão poderosa do Senhor agindo a nosso favor. Abre os nossos olhos, ó Deus, e dá-nos esta sensibilidade espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?